Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, pra quem não me conhece, eu me chamo Tainá, e hoje eu vou iniciar mais uma live aqui com vocês. Bom, eu falo aqui de Porto Alegre, tá chovendo, tá um pouquinho frio, e hoje a gente vai ter uma live super interessante de um assunto super fundamental para nossa sociedade. Fiquem ligados. Vamos só agora esperar os nossos convidados e participantes entrarem na live. Fala, Tainá, tudo bom? João, tudo bem? Tudo beleza? Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Como é que tá o clima aí? Aqui um calor que só Deus. O dia todo é calor, 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 calor. Tenho inveja de vocês aí no sul com esse frio. Aqui tá Opa, frio e chovendo. Temos um combo. Oi, Léo, tudo boa. bem? Bom, eu vou discordar Não. de você, Tainá. Tá horrivelmente frio aqui. Léo, eu não estou te vendo. Tela Está me preta, vendo? Léo. Hã? Tela preta, a gente não te vê. Tá, tem que sair. Ok. Tá feliz com o seu Grêmio, Tainá? Líder da Série B. Tô, na medida do possível. Não tenho do que Domingo, reclamar. domingo tem um jogão, né? Contra o Cruzeiro, É, 4 horas da tarde. verdade. Pena que vai ser em Relembrar, BH, né? Se fosse no sul, dava pra você ir assistir em loco, né? sim. Relembrar os velhos tempos de Brasileirão Série A. Você ainda não foi em nenhum jogo essa temporada, não, né? Em loco, né? Não, não fui, mas pretendo ir. Até porque, né, a gente tem que ser presente nos momentos difíceis também, né? Isso que eu ia falar agora, não pode abandonar, né? Exatamente. Vamos ver o Léo agora se vai aparecer aqui para nós. Não. Ainda não, Léo. Tentou inverter o Hum, processo? Se da outra vez foi ele que mandou a solicitação, agora é você que manda, ou ao contrário. Tá. Ô, Léo, consegue sair e eu te mando a solicitação? tá bom. Isso. Eu vi que a nossa convidada aqui, Vanessa, já entrou na live. Vanessa, te Eu peço um pouco de paciência, daqui a pouco a gente te coloca, beleza? Só esperando o Leonardo conseguir conectar aqui conosco. já enviei solicitação pro Léo. E aí? Agora sim, só inverte a câmera. Isso. Uhum, Aí, consegue? Opa. agora Ah, sim. finalmente. E o frio, É. Léo? Nossa, tá horrível, né? Você sabe que ontem até você estava falando de ir para jogo, né? Que tá horrível aqui para sair de casa. Eu até pensei no jogo, falei, vou ver o jogo do São José, né? Que eu gosto e tal. Mas depois não fui, ainda bem. Você viu o quebra-pau que teve ali no Brasil de Pelotas, Eu né? Que vi. coisa horrorosa. Falei, ainda bem que eu não fui. Vamos ver agora a nossa convidada. Deixa eu ver. Hum. Vanessa. Ela já entrou, gente? Já. Não vi. Eu estou enviando solicitação para ela agora. E o São Paulo, Léo? Tá. Tá entrando em campo daqui a pouco, né? É Clássico hoje. agora, né? 8 Agora. horas, é. Você viu que vai ser um francês que vai dirigir o São Paulo, né? Ah, tá muito chique esse time. Oi, Boa noite. Oi, boa Oi! noite. boa Vanessa, boa noite. noite. Tudo bom? Vamos aqui. Bom, Bem. eu me chamo Tainá. Aqui do meu lado é o João Marcos e o Léo, que eu Oi. acho que tu já conhece. Sim, Hum, tá meio Bom, como é que você baixinho. tá? tá Deixa eu arrumar baixinho? aqui. Tá, Tá ouvindo? tá bem baixinho, mas dá pra ouvir. Dá pra ouvir? Sim, deixa eu Ok. ver se eu consigo aumentar aqui. Deixa eu ver. Acho que melhorou. É. Só uma coisa, como é que tá aí? Tá muito frio aí em Tubarão? Tá esfriando bastante. Tá horrível, tá subindo pra aí então o frio. Tá bem friozinho, desde ontem já. Bom, vamos lá, Tainá? Vamos. Bom, Vanessa, a gente queria. Bom, a gente vai falar hoje sobre um assunto muito importante para a sociedade brasileira. Vanessa, eu queria que tu começasse se apresentando e contando um pouco da importância da tua profissão hoje em dia. Então, eu sou assistente social, sou formada há 9 anos.
Completei 9 anos agora em abril. A minha primeira experiência profissional foi em prefeitura, na prefeitura municipal aqui da minha cidade, uma cidade nova de Santa Catarina, Pescaria Brava, não sei se o Leonardo conhece, já ouviu falar, já passou por aqui várias vezes. E hoje eu trabalho no Socioeducativo de Santa Catarina, trabalho no CASEP de Tubarão, que é Unidade Socioeducativa de Internação Provisória, que atende adolescentes que ainda estão aguardando uma decisão do juiz, né? Que cometeram um ato fracional e estão aguardando a decisão do judiciário. E trabalho também em Joinville, com adolescentes que já foram sentenciados pelo juiz, já receberam essa sentença e estão em cumprimento de medida. E também sou perita em Santa Catarina, em algumas cidades de Santa Catarina, e assistente técnica. Perita nomeada pelo juiz e assistente técnica contratada pela parte, em uma ação judicial. É esses os trabalhos que eu faço hoje, assim, resumindo, hoje é isso. Legal. João? Vanessa, boa noite, prazer falar contigo. Quero Boa começar noite. falando exatamente sobre isso mesmo, a questão dos jovens infratores, né? Que as medidas socioeducativas são previsões legais baseadas no Estatuto da Criança e do Adolescente, ninguém duvida, não há como negar, é um fato indissolúvel. Mas até que ponto essas punições alternativas são realmente eficientes, haja vista os problemas encontrados pelas unidades espalhadas pelo Brasil? E aqui eu cito alguns problemas, né? Como superlotação, profissionais despreparados, né, precarização do trabalho. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Em Santa Catarina, a gente não tem superlotação nas unidades socioeducativas. Assim, graças a Deus, a gente tem vagas em praticamente todas as unidades. Na unidade que eu trabalho, em Tubarão, que é uma unidade que recebe adolescentes que estão ali, que acabaram de receber uma medida provisória, a gente sempre tem vagas. É uma unidade pequena, que atende até 12 adolescentes. Depois dali, eles vão para uma unidade maior. Essas unidades, assim, geralmente, elas são cheias, mas não superlotação, sabe? Santa Catarina, a gente consegue atender a demanda. Mas eu sei que tem estados, o Rio Grande do Sul, por exemplo, eu sei que a demanda não sei se maior que aqui, mas tem superlotação, assim, sabe? Pelo menos é o que eu ouço falar, assim, é um pouco diferente de Santa Catarina. Assim como São Paulo, Rio de Janeiro, essas cidades, esses estados, eu sei que são um pouco diferentes, mas Santa Catarina a gente consegue suprir essa necessidade de vagas. Pelo menos até ano passado, assim, a notícia que o nosso secretário trazia era essa. A gente conseguia suprir essa necessidade. E qual foi a outra pergunta? Desculpa. Se você acha que essas medidas, essas punições alternativas são realmente eficientes, que elas trazem o retorno esperado. Olha, daí é uma pergunta difícil, né? Hoje a gente tem... Já faz um tempo que tem a discussão sobre a maioridade penal, né? Que ainda está em discussão e ainda não se chegou a uma decisão. Enfim, a maioridade hoje ainda é 18 anos. A medida socioeducativa, ela é o provisório é até 45 dias, até que saia a sentença, e o definitivo é até 3 anos, né? Então, é difícil dizer assim se é eficiente, sabe? Eu, quanto assistente social do sistema socioeducativo, eu penso que as políticas falham muito, não só o socioeducativo, mas antes já, sabe? As políticas públicas falham. Falham desde quando aquele adolescente que chegou no socioeducativo, cumprindo uma medida, ele era criança, por exemplo. Já falhou lá, os órgãos públicos já falhou com ele. Não todos, porque não é regra, sabe? Nem todos são iguais, nem todos trazem a mesma história, nem todos trazem a mesma bagagem, cada um traz sua história. Mas é difícil, assim, eu te responder isso, dizer se realmente é eficaz, é bem difícil. Porque a gente se fala muito das falhas, sabe, do socioeducativo, do que não deu certo. Mas o que deu certo, pouco se fala, assim. Tem adolescentes que hoje que eu conheço, que estão trabalhando, que estão empregados, estão de carteira assinada, estão estudando, que não estão mais na criminalidade, mas pouco se fala sobre isso. Agora, daqueles que hoje, sei lá, que mataram, foram assassinados, que estão no crime ainda, que estão presos, se falam bastante. Então, é difícil, assim, para mim, enquanto assistente social do sistema, é difícil responder essa pergunta, assim. Eu acredito que o tempo é insuficiente. Até 3 anos eu acho que é muito pouco. Eu acho que isso sim deveria ser revisto, sabe? Eles ficam até... O máximo é 3 anos, né? Então eu acho que isso deveria ser revisto. Certo. Léo?
Um dado que é importante, até que ela estava falando de não ter superlotação e tal, que ajuda Santa Catarina, é que Santa Catarina é um estado muito populoso, né? Eu estava vendo aqui no Google, um estado com mais ou menos 7 milhões de habitantes, né? É diferente de Rio Grande do Sul, São É, Paulo, Minas Gerais, é, que tem uma não população dá para muito maior. comparar. E isso tem que levar em conta. Sim. E ali, você estava falando que você também tem a questão de ser assistente em perita, que é contratado de uma parte. Qual que seria a diferença de contratar um assistente e de um advogado? Por que que teria que fazer essa? Qual que seria a diferença? O advogado vai cuidar da parte jurídica, ali, na parte que ele entende. O assistente técnico e contação social iria cuidar da parte ali da minha especialidade, por exemplo. Num processo que é nomeado uma assistente social, eu posso pugnar o laudo dela, eu posso acompanhar a perícia dela, posso fazer um relatório com tudo que a cliente precisa, sabe? Meu relatório é bem completo. Por exemplo, uma ação de guarda. O assistente técnico, ele pode ser parcial, né? O nosso relatório a gente pode fazer todo em favor da parte que contratou. Já o perito, nomeado pelo juiz, não, ele tem que ser imparcial, ele não pode ir nem a favor de um nem de outro. O assistente técnico já é diferente, ele pode ir só a favor da parte que contratou, então isso já pesa um pouquinho, sabe, pro juiz. E faz um trabalho mais completo, por exemplo. O meu relatório ele é bem completo, entre contato com escola, com unidade básica de saúde. Aí, conforme o que o cliente precisar ali, né? Conforme a demanda dele, o que ele necessita. E a perícia nomeada pelo juiz é o que o juiz pediu ali, né? Por exemplo, o juiz pediu para fazer uma visita domiciliar na casa da parte para ver como a criança está, por exemplo, para rever uma situação de guarda, para reverter uma guarda ou visita. A gente faz o que o juiz determina ali. O assistente técnico ele pode ir mais além, sabe? Ele pode, por exemplo, mostrar para o juiz que essa reverter a guarda não vai ser benéfico para a criança, por exemplo. E vai orientar o advogado nas questões que a gente entende, né? Que o advogado não entende, o advogado entende da parte jurídica. A gente entende da nossa parte, da nossa profissão, o que já é um diferencial no processo. O assistente técnico no processo, ele pode mudar toda a ação, sabe? Bastante, assim. Não sei se eu consegui responder, se vocês entenderam a resposta. Vanessa, eu Sim. queria que tu nos explicasse como é que funciona aí no estado de Santa Catarina o trabalho para os jovens infratores voltarem para a sociedade e não retornarem para o crime. Em Santa Catarina, a gente tem, por exemplo, na unidade que eu trabalho em Joinville, que é uma unidade maior, com adolescentes que já estão apreendidos, sei lá, há 1 ano, 2 anos, quase 3 anos, a gente tem adolescente há quase 3 anos já. A gente, em Joinville, eu falo da unidade que eu trabalho, porque cada unidade tem, eu sei que a gente tem que seguir o ECA, tem que seguir o SENASE, mas cada unidade tem o seu, né, tem as suas normas e regras. Na unidade que eu trabalho, a gente tem hoje um projeto com uma instituição Dom Bosco. A gente contemplou 4 adolescentes em parceria com a instituição para fazer curso na unidade mesmo, na instituição mesmo. Então ele sai da unidade e vai fazer curso na instituição. Isso para o adolescente que já está ali com o pezinho na rua, que está quase saindo, é um diferencial bem grande, assim, porque está preparando ele já para conviver em sociedade, retornar para a família. Né? E além disso, a gente tem parceria com o CREAS, porque a maioria dos adolescentes, eu acredito que no Rio Grande do Sul também é assim, porque é o que está no SENASE, não é? Que a maioria dos adolescentes, quando eles saem do regime fechado, que é onde eu trabalho, eles vão para a liberdade assistida, que eles cumprem no CREAS. Então a gente tem essa parceria com o CREAS. Né? E cursos profissionalizantes dentro das unidades, cursos online também, agora com a pandemia, possibilitou essa possibilidade de curso online, principalmente aqui no Casepe de Tubarão, que é onde eu trabalho aqui em Tubarão, que é uma unidade menor, então a gente não tem espaço, igual em Joinville. Igual em Joinville a gente tem um espaço assim bem amplo, uma unidade muito grande. Em Joinville a gente tem, eles trabalham com animais lá dentro, a gente tem ovelha, a gente tem galinha, agora tem também tá saindo também um açude com peixe. Então eles têm várias possibilidades para trabalhar lá dentro. Diferente de Tubarão, que não tem espaço. Então em Tubarão, assim, a possibilidade do curso online, pra gente, é muito melhor, assim. Legal. E como é que é o teu trabalho como família, nesses casos desses jovens infratores?
Com a família, a gente, assim, para trabalhar o jovem em cumprimento de medida, a gente tem que trabalhar a família, né? Porque se a gente não consegue. O trabalho com a família a gente faz hoje mais virtual, por conta da pandemia, que trouxe essa possibilidade pra gente, e a parceria com o CREAS. E as visitas hoje, eu pelo menos eu não consigo fazer, mas a gente pode fazer também as visitas na residência deles, dependendo do local que eles moram, né? Porque muitos moram em locais que não dá pra gente visitar, infelizmente. São locais, assim, bem, né, com alto índice de criminalidade. Claro que nesses lugares nem todo mundo é envolvido no crime, mas a gente sabe que tem lugar que não dá pra gente ir. Mas faz 4 anos que eu trabalho no sistema, já fiz várias visitas domiciliares também na residência deles, para trabalhar a família e preparar a família para receber eles, né? Porque se a família se não mudar o local que ele está inserido, a família dele, ele não vai conseguir sair da criminalidade. Então, o trabalho com a família é bem importante, assim. Queria fazer um trabalho melhor com a família, mas é bem difícil. É bem difícil acessar a família, sabe? Bem Imagina, difícil até porque mesmo. muitas vezes eu acho que o jovem infrator ele já deve ter uma experiência em casa para poder entrar nessa vida, talvez, ou não. Sim, alguns sim. Não é regra, sabe? Não são todos, assim. Alguns, o pai e a mãe foram presos por anos, ou ainda estão presos, ou ainda estão na criminalidade, mas tem alguns que não. Ninguém da família é envolvido, mas ele se envolveu, sabe? Tem alguns que nunca conviveram, assim, por exemplo, a família nunca foi envolvida com nada, ou ele não foi criado no meio de nada, mas ou na escola, ou por meio de amigos, ele conseguiu acessar o mundo do crime. Mas não é regra, cada um tem sua história, cada um traz sua bagagem, sabe? Apesar de que Sim, existe muita gente que não trabalha com eles, assim, que não conhece o educativo, enfim, acha que todo mundo, né, a família inteira é envolvida, mas não. Muitos deles não. São pessoas que trabalham, que, enfim, que ganham a vida honestamente, mas infelizmente o filho caiu nesse mundo, assim. sim. João? Vanessa, uma pesquisa do Instituto Sou da Paz, realizada em 2018, relativa ao estado de São Paulo, mostra que 25% dos jovens entrevistados afirmaram ter sofrido algum tipo de agressão dentro da unidade socioeducativa. Queria saber se esse problema também é uma realidade aí em Santa Catarina, se você tem algum caso assim para nos relatar. Olha, daí eu não vou entrar muito nesse assunto, porque daí não é uma coisa que eu presenciei, né? Eu nunca presenciei nenhum tipo de agressão, assim, graças a Deus. Se acontecer, eu prefiro não ver, não ficar sabendo. Porque eu acho que isso não resolve nada. Se resolvesse, eles não estariam lá dentro. Mas aqui em Santa Catarina tem casos, sim, de algumas unidades aqui que teve agentes socioeducativos que foram afastados dos cargos porque teve agressão com adolescentes. Assim, mas eu nunca presenciei, graças a Deus. Nas 2 unidades que eu trabalho, assim, eu nunca vi nada. E qual o perfil dos jovens que você atende nas unidades que tu trabalha? Eu digo perfil racial, social, perfil de gênero, perfil de escolaridade. Você acha que há um recorte específico do tipo de jovens que costuma chegar nessa situação de precisar de ajuda especial, né, para se reabilitar, se realocar socialmente? E por que é assim? Olha, a maioria, questão racial, assim, não, eu não consigo identificar, assim, tipo, mais negros ou mais. Não consigo, eu acho que é uma mistura, assim, aqui em Santa Catarina. Não, pra mim, pelo menos, eu não consigo identificar isso. Mas escolaridade, a maioria deles pararam de estudar cedo, assim, tipo, com 12, 13 anos, na 4ª série, 5ª série. 5ª série é o mais, assim, a maioria na 5ª série. 4ª. E a grande. Não que eles não façam leitura ou escrita, eles fazem, a maioria fazem. Tem alguns que não, assim, mas a maioria sim. Mas eu acho que um dos grandes desafios da gente assim, com certeza recolocar eles na escola de novo, sabe? Eles têm acesso à educação. Não que eles não tenham acesso próximo, se eu faço. Mas é porque daí eles saem do sistema já mais velhos, com 18 anos, alguns 19, 20 anos. Então daí eles, entendeu? É difícil para eles voltar para a escola. Com aqueles, por exemplo, voltar para a 5ª série.
Se bem que lá no sistema eles estudam também, né? Então eles, né, tipo, ele saiu da rua, ele tava na 5ª série, então ele pode sair do sistema na 8ª série, por exemplo. Daí eu não vou saber explicar como funciona a escolarização, assim, porque não é minha área. Mas muitas unidades é sistema Seja, não sei se tem aí. Daí meio que acelera, né? Não sei explicar, mas acelera, assim, os anos. Então eles saem, eles não param de estudar. Lá dentro, por mais que eles estejam 4, 5 anos sem estudar, quando eles estão no sistema, eles vão estudar. Isso não é uma escolha deles, é uma obrigação. Isso está no ECA, está no SINASE, então eles têm que estudar. Mas quando eles saem, assim, por mais que estejam no 8º, 9º ano, é diferente, porque os colegas deles têm uma idade menor que a deles. Então, para eles voltar para a escolarização é bem difícil. É um dos grandes desafios, assim. E quando eles saem do sistema do regime fechado, o juiz sempre dá uma outra medida, né? Que é a liberdade assistida, que eu tinha comentado, que eles cumprem no CREAS. E junto com a liberdade assistida, o juiz exige que eles estudem também. Então, eles têm que cumprir a liberdade assistida e eles têm que estar matriculados no ensino regular. E muitos não fazem. Então, eles podem voltar para o sistema só por descumprir uma dessas 2 medidas. Que é cumprir a LA no regime aberto e não estudar. Eles podem voltar para o regime fechado e ficar até 3 meses, sem audiência, sem nada. Então a escolarização é bem difícil, assim. Quando eles estão lá dentro, eles gostam, sabe? Eles gostam de ir para aula, porque a aula funciona lá dentro mesmo. Então eles gostam, porque tipo, é uma rotina para eles não ficam só no quarto. Eles se sentem úteis, sabe? Mas daí quando eles saem, daí é difícil. A escolarização é difícil. Léo? Bom, aqui antes até falar aqui a Daniele Ceprus, dizendo, Vanessa, excelente assistência social, muito competente. Ela trabalha comigo, ela é psicóloga, ela é ótima também. Legal, obrigado aí pessoal que está assistindo, que está acompanhando, obrigado a todos. E até, antes de fazer a pergunta, eu ia falar um negócio que o João estava falando, até a questão racial um pouco, né? Que Santa Catarina é um pouco diferente do resto do Brasil. É um estado que não tem tantos negros, né? É um estado majoritariamente branco. Eu acho que 85% eram as últimas pesquisas. Então, acho que fazer um recorte ali, acho que tem que levar isso em consideração também, né? Para a gente ver que não é igual os outros estados do Brasil. É bem misturado, assim, mas a gente recebe muito os adolescentes do Rio Grande do Sul, principalmente em Tubarão, assim, porque eles vêm para Criciúma, para Araranguá, ali para Turvo. Que é mais perto. A gente recebe bastante, assim, hoje a gente tá, olha, bastante mesmo, do Rio Grande do Sul. Em Joinville a gente recebe mais do Paraná, né, que é ali do lado. Sim. Desculpa, pode continuar. Não, ia falar que a gente recebe muitos. O Rio Grande do Sul domina, assim, Santa Catarina. Hoje em Tubarão a gente tem muito mais adolescentes, por exemplo, do Rio Grande do Sul, dessa região de Criciúma, do que de Tubarão. Tubarão a gente tem um a cada 2, 3 meses. Olha só, que vergonha para gauchar. Não, mas não é que aqui não tem adolescente frator, né? Tem, o problema é que eles não caem, né? Tipo... E eu te pergunto assim, como é que surgiu o seu interesse para trabalhar com isso, com jovens infratores ou assistente social? De onde surgiu assim, essa sua vontade? Olha, para ser assistente social eu não lembro. Eu lembro quando eu era criança, eu assistia uma novela na Record que tinha uma assistente social que trabalhava com adoção. Eu sempre gostei muito assim dessa parte de adoção, sempre gostei muito de criança. Eu acho que a partir dali surgiu interesse, assim, mas eu também tinha interesse de fazer psicologia. Eram 2 áreas que eu gostava muito. Então, assim, sei lá, foi indo e eu gostei. E o socioeducativo, eu não sabia nem como funcionava o sistema 4 anos atrás, eu nunca me aprofundei nessa área, assim. Mas, por exemplo, no judiciário eu já trabalhei, então eu já sabia mais ou menos como que funcionava para o adulto cumprir uma pena num regime aberto, por exemplo. Então era uma coisa que eu tinha curiosidade para saber como que o adolescente fazia, mas como eu trabalhava em outra coisa, eu nunca me aprofundei. E o processo seletivo, eu não sou efetiva, né? Sou processo seletivo. E o processo seletivo surgiu meio que do nada, assim. Fiz processo seletivo, passei e comecei a trabalhar em Tubarão. Desde então, se eu me encontrei profissionalmente, eu não penso em trabalhar em outra área. Pode ser, né, que tipo, daqui a pouco trabalho em outro lugar, mas eu gosto muito de onde eu trabalho. Aí depois Joinville surgiu depois, que eu trabalho pro estado, né?
Não sou efetiva, mas aí fui convidada para trabalhar em Joinville. Já trabalho lá há 2 anos também, 4 anos em Tubarão e 2 anos em Joinville. E sou apaixonada pelo sistema. Assim, é difícil trabalhar, mas eu gosto muito. Muito mesmo. Tainá? Legal. Vanessa, eu queria que tu nos contasse, eu queria saber da tua opinião sobre um caso que ficou muito famoso que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, que é o caso do Bernardo Boldrini, que é uma criança que ela foi assassinada. Mas antes de tudo isso, ela chegou a pedir ajuda para assistentes sociais e acabou não dando em nada. E logo em seguida ele foi assassinado. Ele pediu ajuda porque ele sofria abusos em casa, psicológico e agressões. Os vizinhos também acolhiam ele, mas foi uma parte que o sistema acabou errando, tendo um erro muito grande nesse caso. Eu acho que antes da Vanessa falar, para emendar o que a Tainá está dizendo, é comentar normalmente como é que a criança faz, ou o menor, quando ela precisa de ajuda e ela não consegue tanto no Estado como na família. A família ela fica vulnerável, o Estado às vezes, né, é inalcançável ou tem alguma falha. Como é que funciona? Eu acho que é por aí o caminho, né, Tainá? Isso, obrigada, Léo. É o meu maior pesadelo, sabe? Tipo, eu vou te falar assim, sempre, desde quando eu entrei, sempre foi, desde quando eu me formei e depois que comecei a fazer perícias, acho que aumentou mais ainda. Meu maior pesadelo é não conseguir identificar um pedido de socorro de uma criança. Porque é muito difícil, gente. Tipo, é muito difícil, porque às vezes, não sei, assim, explicar, sabe? Tipo, eu acho que é um trabalho conjunto com a psicologia, porque o serviço social vai ver como que a criança está inserida, né? Se, por exemplo, se o ambiente que ela vive é sadio, se ela está sendo bem tratada, se está sendo bem cuidada. Mas uma criança chegar a falar, né, que não tá bom, eu acho que é muito sério. Acho que a gente precisa informar o juiz, né? Eu, nessa situação, com certeza vou informar o juiz na mesma hora, mas é muito difícil tu conseguir identificar, principalmente se a criança não falar. Porque muitas não falam, né? Porque, como tu falou, ele estava vivendo uma pressão psicológica, mas ele pediu ajuda. Não sei, talvez a profissional achou que... Porque hoje tem, não sei se vocês já ouviram falar em alienação parental também, que é onde o outro se envolve ali nas questões psicológicas da criança, contribui assim, no que a criança pensa sobre outro genitor, então é muito complicado, assim, sabe? Mas é o meu maior pesadelo não conseguir identificar isso, não conseguir entender o pedido de socorro de uma criança. Mas eu imagino como que essas profissionais não ficaram depois que isso aconteceu, assim, não só o caso dele, né? Aconteceram muitos outros casos em que não conseguiram identificar e, tipo, não... é difícil, é muito difícil identificar. Mas eu acho que, primeiro de tudo, se a criança fala, eu acho que começa por aí. Se a criança falou, eu, pelo menos, a minha posição, a criança falou, informa o juiz. Tem alguma coisa diferente, informa o juiz. Não é porque tu acha que a mãe é boa, nem toda mãe é boa, nem todo pai é ruim. Né? Porque tem, tipo, eu acho que hoje a gente consegue ter uma visão diferente, assim, que antes a gente achava que toda mãe era perfeita, toda mãe ficava com a guarda do filho e o pai não. Mas hoje a gente vê que não. Tem muita mãe que não tem condições de ficar com a guarda do filho e tem muito pai que realmente se prontifica, que tem condições. Então, eu acho que a gente tem que sempre analisar os dois lados, assim, não é porque é mãe, porque é mulher, que a gente vai fechar os olhos para pedir de socorro de uma criança, assim. Eu acho que tem que analisar bem direitinho. Mas o meu maior pesadelo sempre vai ser, e eu sempre vou tomar o maior cuidado. Porque eu atuo como perita na vara da família, sempre com criança e adolescente, assim, sempre. Sempre caiu para mim esse tipo de processo. É o que eu sempre gostei mais. Se cair, por exemplo, de curatela, interdição, alguma coisa eu vou fazer. Mas eu sempre preferi a vara da família. Então, tipo, eu penso muito nisso. Esse caso que tu falou, eu penso muito, assim, nesses casos. Sim. João? Vanessa, trabalhar em centros de reabilitação para jovens pressupõe que você acredita na possibilidade de recuperação desses seres humanos. Então eu te pergunto, uma pergunta bem direta, você é contra a redução da maioridade penal? Eu sou. Eu sou porque os adolescentes que eu atendo hoje, pode ser que um dia eu mude de opinião, tá? Pode ser. Mas os adolescentes que eu trabalho hoje, que eu atendo, eu acredito que a maior parte deles, eles começam, por exemplo, a usar maconha com 8, 9 anos de idade. Cigarro com 8, 9 anos.
eles começam a traficar ali, fazer pequeno corte, como eles falam, né? Para os adultos com essa idade, 10, 11 anos. Então, se diminuir, eles vão fazer com quantos? Com 5? Né? Tipo, tudo bem, eu penso na outra parte também, que, tipo, por exemplo, se diminuir a maioridade penal para 12 anos, eles vão pensar 2 vezes antes de fazer alguma coisa. Mas eles vão colocar outra criança menor no lugar deles. Eu penso isso, né? E é muito fácil tu julgar um adolescente quando ele tá lá preso, quando ele tá apreendido. E tu não pensar quando ele era criança. Tu não ter dado a oportunidade pra ele quando ele era criança. Porque a maioria faz isso, né? Julga ele quando ele tá lá, preso, depois que ele traficou, sei lá, caiu não sei quantas vezes, depois que ele matou, que ele roubou. Mas quando ele era criança, fechou os olhos, assim como fecharam os olhos pra esse menino, sabe? Então eu acho que aquele adolescente ele já foi criança um dia. Um outro detalhe que eu acho importante a gente abordar aqui é o seguinte: um dos desafios da sua profissão é conseguir a liberação de recursos para projetos, programas e ações, né, que garantam assistência para esses jovens. E esses projetos vêm de repasses do governo. Então, como que é a relação de vocês aí, do seu estado de Santa Catarina, das unidades onde você trabalha, com as autoridades locais para garantir essa subsistência? Olha, eu vou falar por Tubarão, assim, onde eu... Como município, a gente não tem, assim, sabe? Eu acho que a gente teria apoio do CMDK, que tem em todo lugar, que é obrigado, não sei se vocês conhecem, que é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Eles têm recursos, daí a gente tem que fazer projeto. E a gente já teve projeto com o IFSC, por exemplo, que daí é uma grande instituição que tem aqui. A gente tem projeto com o CIE, não sei se tem CIE aí no Rio Grande do Sul. Senac, Senai, essas empresas assim grandes, sabe? Que fazem parcerias com a gente. Com o município a gente tem o Pinasai, não sei se assim que fala, acho que é um projeto voltado para a saúde, mas eu não vou saber explicar bem certinho com detalhes, assim. Mas o município recebe uma verba para atender esses adolescentes, então uma vez por semana, pelo menos, eles têm que ir lá na unidade. Em Tubarão já funciona, Joinville ainda não está funcionando, mas daqui a pouco vai funcionar. Vários municípios aqui de Santa Catarina já estão funcionando. E é isso, assim. Eu acho que o principal, se for para a gente ir atrás de recursos do município, seria com o CNDK. Mas aí tem que fazer projeto, tem que esperar passar, é mais difícil, assim, na minha opinião. Eu sempre fechei Então, falta boa projetos vontade das autoridades para contribuir com o projeto? Também. Porque daí tem que... daí tem que atender os requisitos, daí tem que não sei o que, isso e aquilo. Então eu prefiro já fechar parceria com o IPSC, por exemplo, que a gente já fez vários projetos dentro do CASEP. Seria iniciativa privada, né? Iniciativa privada. O CE, a gente já fez vários cursos, daí o CE prepara os adolescentes para o mercado de trabalho. Para eles é importante. Como em Tubarão a gente tem adolescentes, eles ficam no máximo 45 dias, é um período muito curto, a gente tem que fazer cursos curtos também, né? Com curto período, assim. Então o CIE sempre foi um grande parceiro nosso. Assim como o IFSC. Léo? Ia perguntar assim, você trabalha com meninos, né? Mas eu queria saber assim, como até já abordamos o motivo que eles entram às vezes pro crime, vamos dizer assim. Não sei se você sabe, eu queria perguntar, tem diferença do motivo dos meninos ou das meninas entrarem? Diferença de ser menino ou menino? Tem motivos diferentes, de uma forma geral? Eu nunca trabalhei com meninas, mas assim, o contato que eu tenho com profissionais que trabalham e as histórias que eu ouço, os processos que eu já li, assim, segundo a lei das meninas, quando elas entram, por exemplo, elas caem, né, que é o que eles falam, assim, elas cometem crimes atos profissionais bem feitos, assim. Por exemplo, o homicídio delas entendeu? Tipo, elas matam, assim, bem matado mesmo. Segundo as más línguas, elas são mais cruéis que os meninos. Mas eu nunca trabalhei diretamente com elas, assim, que eu sei. Elas são bem mais cruéis que eles. Aqui em Santa Catarina a gente tem relatos, assim, de, por exemplo, meninas que matou... Uma menina que matou o ex-namorado, por exemplo, cortou os dedos e fez um colar com os dedos, assim, sabe? É tudo nesse nível, assim. No Rio Grande do Sul deve ser diferente. Porque, né? As meninas são mais cruéis. Que medo. Vanessa, eu queria saber o caso que mais te marcou, que tu mais ficou chocada que aconteceu,
da frieza do adolescente, do crime que ele fez. Teve pior que o dos dedos, meu Deus. Isso aí eu não entendi, né? Porque a gente escuta, assim, mas eu nunca trabalhei com meninas. E também eu acho que eu prefiro trabalhar com meninos, assim. Eu acho que eles são mais fáceis de lidar que as meninas. Acho que em tudo, assim. A gente é mulher, a gente sabe que a gente é difícil. Então tu imagina uma menina adolescente infratora, né? Sim. Difícil. E o caso que mais me marcou, assim, tem vários. Mas já atendi um menino que matou o pai dele. E, tipo, e ele falava, assim, do assunto, tipo, muito normal, sabe? Tipo assim, muito normal mesmo. E no começo, quando eu cheguei, ele não queria atendimento, ele falava que não precisava conversar, não precisava de atendimento, mas ele via vultos, sabe? Ele não entendia por que ele via vultos. Daí eu falava pra ele, mas como? Tu não entende por que tu vê vultos, né? Mas pra ele foi a coisa mais normal do mundo ele ter matado o pai dele, assim. Mas aí eu fui entender o contexto da família dele, assim, por que ele fez isso. Eu sei que não justifica, mas explica, né? Mas o pai dele era uma pessoa que agredia a mãe dele, agredia ele, o irmão, uma pessoa totalmente fria. E um dia ele chegou em casa, ele, o irmão dele, e o pai estava agredindo a mãe dele. Então, para defender a mãe dele, eles mataram o pai. Não precisava ter matado, era o que eu falava para ele, não precisava ter matado. Poderia ter defendido ela, ter tirado ele, mas enfim. Mas ele queria acabar com aquilo ali, né? Acabar com aquele sofrimento da mãe dele, o sofrimento dele. Mas o que me marcava era a frieza que ele falava, assim, sobre o assunto. Tipo, matei, tipo, e não se arrependia, sabe? Se precisasse, ele matava de novo. Foi uma sensação de alívio pra ele, do jeito que ele falava. Foi uma sensação de alívio? Foi. Pra ele foi uma sensação de alívio. Não só pra ele, pros irmãos, como se ele tivesse defendido todo mundo, sabe? Acabou com o sofrimento da mãe e dos irmãos, assim. Ninguém mais ia precisar passar por isso. Mas, assim, tipo, o que mais me chocava também é que ele com a mãe dele nas ligações telefônicas, assim, porque ele chegou bem na época da pandemia, daí não tinha visita virtual, eles não falavam sobre o assunto, sabe? Tipo, a mãe dele nunca perguntou por que ele fez isso. Nunca perguntou por quê, nunca perguntou como que ele se sentia. Uma vez eu questionei ela, assim, tipo, a senhora perguntou como que ele se sentia depois que isso aconteceu? Tipo, ela, não, tipo, nunca perguntei. Mas por que ele fez isso? Tipo, nunca perguntei, aconteceu e a gente nunca conversou sobre o assunto. Mas como que nunca conversou sobre o assunto? Sabe, isso me chocava bastante, assim, como que aconteceu o que aconteceu, ele matou o próprio pai e a mãe nunca perguntou por quê, nunca quis entender o motivo dele. Sabe, eu acho que isso é uma frieza dos dois lados, assim, sabe? É uma coisa muito... Pra eles foi uma coisa muito natural, assim. Isso me chocava bastante. Nossa. João? Vanessa, entre 2000 e 2019, foram mais ou menos 444 mil jovens de 15 a 29 anos assassinados com armas de fogo no Brasil, segundo dados do SUS. O que você acha que está errado, que não está sendo efetivo nas nossas políticas públicas em relação ao combate à violência? Eu ouço muito de criminalistas que no Brasil pesa muito uma mentalidade punitivista, né? A gente quer prender a todo custo, a gente quer que o criminoso seja jogado dentro da prisão e fique lá anos e mais anos apodrecendo. Eu queria que você comentasse sobre isso, essa mentalidade punitivista e quais políticas públicas você sugere para combater essa violência que, acredito eu, está diretamente ligada com menores infratores, né, com essas facções, né, que aliciam os jovens para o mundo do crime. Olha, depois que eu fui pro sistema, eu comecei a entender melhor, assim, sabe? Tipo, não entender melhor, mas, sei lá, conhecer e ficar por dentro de algumas situações, por exemplo. O adolescente assassinado, teve alguns meninos, por exemplo, que passaram pelo sistema e foram assassinados pelas próprias facções. Ou pela facção rival, sabe? Que saiu do sistema, foi pra rua, né, o juiz ele soltou ele, e ele foi assassinado pela facção rival. Então eu acho que é muita coisa que a gente não sabe, que acontece lá dentro mesmo das próprias facções. Os policiais que entram lá e acaba tendo, sei lá, tiroteio, acerto de contas. Então essa parte assim, eu procuro nem entender muito, sabe? Porque senão a gente fica louco e a gente não consegue trabalhar com eles. Porque daí tu acaba perdendo a esperança, sabe? De que esse adolescente pode realmente sair da criminalidade, que ele pode realmente mudar. E eu prefiro não entender muito essa parte, assim. Até teve um adolescente que tipo, a gente fala, assim, a gente costuma falar que, tipo, é um gostar diferente. Eu gostava muito dele, assim, eu acreditava na mudança dele. Ele realmente mudou por algum tempo, ele conseguiu sair do crime por algum tempo.
Ele tava trabalhando com o pai dele, tava morando com a mãe dele. Mas chegou um tempo que, tipo, 2 meses, 3, que isso pra ele não fazia mais, sei lá, não fazia mais sentido, o dinheiro era pouco, ele voltou pro crime. E ele tava lá traficando no muro lá do lugar onde ele traficava, que lá em Joinville tem uns prédios, assim, e ele foi assassinado pela facção rival lá. E isso mexeu bastante comigo, porque eu era um adolescente que eu acreditava muito, que eu trabalhei muito com ele, eu conversei muito com ele, e ele sempre falava pra mim, assim, que ele não prometia que ele ia mudar, porque ele já tava apreendido há 2 anos 2 anos e meio, eu acredito, ou 2 anos, e ele não sabia como que tava lá fora. Ele estava preso há muito tempo, né, na visão dele, realmente, assim. E ele foi muito sincero falando isso, porque é verdade, quando tu tá lá dentro, tu acha que o mundo lá fora vai ser um mar de rosas, tu vai conseguir mudar, tu vai conseguir trabalhar, e não é assim. Né? Ele sempre falava, olha, eu não vou prometer, mas eu vou tentar. Ele realmente tentou. Mas ele foi assassinado pela facção rival. E assim, eu não sei, eu não me procuro entender muito, senão tu acaba desanimando e não querendo mais trabalhar com o sistema e não acreditando mais neles. E é muito difícil trabalhar com eles, é muito difícil tu escutar a versão deles e tu, sabe, daí tu vai dizer, não acredito em ti, e como tu vai trabalhar assim? Então essa parte assim, eu prefiro nem entender muito. E sobre as políticas públicas, assim, eu acho que é aquilo que eu sempre falo, assim. Eu acho que se aquela criança que um dia vai ser um adolescente frator, né? Porque aquele adolescente frator que tá lá no CASEP, no caso, a maioria deles foi uma criança que teve os direitos violados. Eu acho que se os órgãos públicos, se o sistema trata ele com dignidade, como uma criança que tem seus direitos, seus deveres, que precisa ser cuidada, ser tratada, eu acho que vai evitar muita coisa, assim, sabe? Desde o Conselho Tutelar, desde do CREAS, CRAS, Secretaria de Assistência, outras políticas públicas, eu acho que tem que trabalhar essa criança primeiro, para depois julgar o adolescente que está lá apreendido. Eu acredito muito nisso, eu posso estar errada, posso um dia mudar de ideia, mas eu acho que aquele adolescente, ele precisava ser olhado, ser ouvido quando ele era criança. Léo? Uma coisa que eu até estava vendo nas suas redes sociais que você postou uma série até interessante, que era aquela Made, né? Que se passa nos Estados Unidos. Aquela série, para mim, ela é interessante assim. Ela é extremamente deixa a gente angustiado, né? Dá tudo errado para aquela mãe. Para quem não sabe da série, é basicamente uma mulher que foge de casa com a filha pequena, tinha 2 anos, e não consegue muito apoio do Estado. O marido bebia e agredia ela. Ela vai tentar falar com a mãe dela meio que finge que não tá nem aí, né? O que é muito perigoso, fica com aflição. E até os 2 primeiros capítulos são terríveis, porque assim, não tem nada que acontece de bom com ela. Lá pelo 3º capítulo, as coisas começam a melhorar. E é uma realidade muito cruel aquilo. Uma menina no meio ali, de 2 anos, sabe o que está acontecendo. Eu ia perguntar, aquela história dela, mais ou menos, você acha que é comum aqui no Brasil ou na sua redação de Santa Catarina? Muito, muito. Já pelo começo, né, de muitas mulheres que não conseguem a separação por conta disso, né? Vai ver aonde, vai ver como, vai criar a filha como. Não acontece muito, assim, até pelo fato de achar que por não ter emprego vai perder a guarda da filha, não vai conseguir ficar com a filha. E a gente sabe que o financeiro hoje não é tudo para conseguir a guarda, né? Ali a gente vê claramente que não é por ela ter... Por exemplo, se ele tivesse uma condição melhor que ela, nitidamente a gente via que ela tinha mais condições de criar a menina do que ele. Né? Isso acontece muito, assim. As duas partes, assim. Tanto o homem que tem condições de cuidar financeiramente, mas não tem moralmente, enfim. E a mulher não tem, quando ela sai do divórcio, do casamento, ela não tem pra onde ir, ela não tem emprego, ela não tem... Acontece bastante. Sim, então, gente, é uma série assim, Made, ó. Pra quem legal. tiver mal da cabeça, não assista. Só se você estiver muito bem emocionalmente. É uma série forte, assim. Vanessa, eu queria saber se já aconteceu do papel nas escolas de assistente social, se já aconteceu contigo de um problema que um aluno retratou para a professora foi passando adiante, até chegar no conselho tutelar e até chegar em ti, e vocês conseguirem solucionar esse problema antes de se tornar algo pior futuramente. Eu nunca trabalhei na escola, né? Assim, diretamente no ambiente escolar.
Mas eu já trabalhei em prefeitura e já aconteceu, assim, algumas situações de conseguir encaminhar a criança, por exemplo, para um tratamento médico, alguma coisa assim. Ou tirar a criança junto com o conselho. Tirar, não, porque quem tira é o juiz, né? Quem resolve colocar a criança em acolhimento institucional é o juiz, não é a gente. Mas a gente dá os subsídios ali, faz o relatório, enfim. Aconteceu de solicitar para o juiz o acolhimento, sugerir para o juiz o acolhimento. Isso já aconteceu várias vezes, assim, mas trabalhar direto no ambiente escolar eu nunca trabalhei. Nunca trabalhei na educação, sabe? Nos Sim. meus primeiros 4 anos de experiência, eu trabalhei. Eu tinha bastante parceria com o Conselho Tutelar, porque a minha cidade era nova. Então, o Conselho Tutelar era novo, eu era recém-formada, a Secretaria de Assistência era nova, o CRAS era novo. Então, a gente trabalhava em parceria, assim, até para entender o trabalho, para se ajudar. Mas eram situações isoladas, assim, sabe? Acontecer de tudo na prefeitura. Então, não sei se tiver uma Sim, situação, assim, bem pontual sobre isso. interessante. João? Vanessa, quais obstáculos que a pandemia de Covid-19 impôs sobre o trabalho de vocês aí em Tubarão, assim? Houve muitos casos de Covid entre os internados, entre os jovens infratores aí. Como vocês lidaram com isso? Tiveram apoio de algum órgão? Em Tubarão não teve muitos, assim. Teve, ó, tipo, uns 3, eu acho, durante a pandemia toda. Sei lá, eu acho que 3, 4. Teve uma internação, mas foi suspeita de Covid, mas o exame deu negativo, mas aí depois deu que era tuberculose, enfim, assim. Ele ficou bem ruim, foi pra UTI e tudo. Mas o nosso procedimento foi trancar a visita, né? Foi no país inteiro. Não tinha visita. Em Tubarão agora que retomaram as visitas dos familiares, porque como eles ficam só 45 dias no máximo, daí a maioria não tem a vacina, e para fazer a visita precisa ter a vacina. Então, como eles vêm da rua, eles vêm sem a vacina. A maioria deles vem sem a vacina. Se eles vêm de outra unidade, eles vêm com pelo menos uma vacina. Mas se eles vêm da rua, a maioria vem sem vacina. Então é difícil fazer a visita, sabe? Porque tem que ter a vacina. Então, agora que começou a ter. Acho que teve 2 ou 3 visitas em Tubarão agora, que começou esse ano. Em Joinville também é a mesma coisa, mas em Joinville já retornou as visitas ano passado, porque eles já estavam. Em Joinville é diferente, que é uma unidade maior, então eles já estavam aprendidos há algum tempo. Então eles tomaram a vacina lá dentro. Aí tomaram a vacina lá dentro, deu tempo de tomar a segunda dose, tomaram e retomaram as visitas. Então, tipo, o nosso procedimento era esse, assim, trancar as visitas, a máscara lá dentro eles usavam, eles usam, agora não é mais Havia obrigatório usar testagem? testagem, teve testagem em massa, não tem sempre, porque se tiver sempre tu enlouquece, né? Não tem como. Mas, tipo, de vez em quando tinha, assim, quando eles chegam, em Tubarão, quando eles chegam, eles fazem um teste, faziam até pouco tempo, agora eu não sei te dizer se ainda fazem. Agora eu tô de férias e eu tava em Joinville semana passada, então eu não sei se eles ainda fazem, mas eles faziam um teste rápido quando eles chegam, já para identificar. E assim que eles chegam, eles passam pela triagem com a enfermeira ou com a técnica de enfermagem para saber se tem sintoma. Se tem sintoma. Na verdade, assim, quando eles chegam, ela faz a triagem com eles, e independente se tem sintoma ou não, eles ficam 5 a 7 dias de triagem, sem ter contato com outro adolescente, sem ter contato comigo, com outro técnico, eles ficam há 7 dias. 5 a 7 dias. Agora, como né, meio que tá dando o fim da pandemia, eles ficam 5 dias, mas antes era 7 dias. No começo mesmo, chegou a ser 14 dias de triagem, sem contato com ninguém. Só com a enfermeira mesmo. Aí as Mas, orientações, uso de máscara, álcool em gel, usam direto, esses nossos. E graças a Deus eu acho que o índice de contágio foi bem baixo. Vanessa, como profissional, você tem planos para atuar em áreas maiores? Você tem vontade de trabalhar em outros estados? Quais são seus planos profissionais assim para o futuro? Olha, eu aqui no meu estado, em outro estado eu acho que não sei se eu tenho interesse, assim, sabe? Eu tenho até interesse de conhecer como que é no Rio Grande do Sul, mas talvez conhecer, assim, para trabalhar, eu acho que não. Porque eu tô acostumada aqui em Santa Catarina e dizem que é muito diferente, né? Até por conta das facções. Se vocês conhecessem, assim, 2 adolescentes, por exemplo, do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, vocês iam ver a grande diferença, assim, de tudo, de comportamento, o jeito que eles falam, tudo. É muito diferente as facções.
Então, tipo, eu já tô acostumada com Santa Catarina. Pra trabalhar, eu acho que não. A não ser que surgisse uma oportunidade muito boa, assim. Eu gosto de trabalhar com eles, gosto da área, então eu acho que eu iria. Se surgisse uma oportunidade boa, eu iria. Mas os planos é continuar aqui. Esse ano, aqui em Santa Catarina faz mais de 10 anos que não abre concurso público para técnico no sistema socioeducativo e tá para abrir esse ano. E se Deus quiser, eu quero passar, porque eu não me vejo trabalhando em outra área assim de verdade. Eu gosto mesmo. Então eu quero passar no processo no concurso público e é isso, assim. Por enquanto, esses são meus planos, continuar o sistema, mas como efetiva. Certo. Léo? Uma coisa que eu até ia perguntar, como a gente estava tocando nesse tema, assim, que são questões, até como o João falou, assim, nós vivemos uma sociedade muito punitivista, né? Uhum. Muito de bandido bom, bandido morto, não sei o quê. E eu queria saber, assim, para trabalhar nessa área, eu acho, assim, se me corrigir, precisa ter uma coisa, isso que eu te fizer, ter um pouco de empatia com essas pessoas, ter um pouco de cabeça aberta para essas situações. E eu até queria saber se você, às vezes, de uma forma geral, recebe algum funcionário que é mais cabeça fechada, o que parece ser meio perigoso por algumas questões. Como é que lida com uma pessoa, muitas vezes, que não tem a empatia, vamos dizer? Muito, assim, muito mesmo. Daí é difícil, sabe? Só que, tipo, eu graças a Deus, eu tenho um bom relacionamento com os colegas. Eu falo, senão só não me mete no meu trabalho, que eu não meto no trabalho de ninguém, assim. Respeito o trabalho de todo mundo, mas são pessoas bem diferentes uma das outras, assim, sabe? Até o tratamento com eles, a forma como pensa, a forma como fala com eles, cada um é diferente, assim. É bem diferente. E questão de empatia é individual de cada um, né? Nem todo mundo tem, infelizmente. É bem difícil. Bom, Vanessa, a gente já está se encaminhando para a reta final da live. Infelizmente, o Instagram ele libera essa 1 hora só de live. E a gente já está se encaminhando para os minutos finais. Vou passar para o João para ele falar as considerações finais dele. Bom, quero te agradecer, Vanessa, pelo tempo que você disponibilizou para conversar com a gente aqui. É um tema muito importante e, ao mesmo tempo, polêmico, né? Eu percebo que quando a gente fala de redução da maioridade penal, por exemplo, né, isso mexe com as emoções das pessoas. Como eu disse antes, a gente tem uma sociedade muito punitivista, né? As pessoas, elas ainda não, acho que ainda não evoluíram o suficiente para entender esse outro lado do ser humano, né? Todas essas questões sociais, do que leva uma pessoa a praticar determinados crimes, enfim. Então, assim, eu queria que você aproveitasse esse espaço final aqui para deixar suas redes sociais, né? Falar onde a gente pode te encontrar nas redes. Eu vi que no seu Instagram você faz um trabalho muito bacana ali de explicar alguns termos e tal. Então, eu queria que você usasse esse espaço para falar o trabalho que você realiza nas redes sociais. E, enfim, obrigado por ter aceitado estar conosco aqui hoje. Imagina, eu agradeço o convite, espero que tenham gostado. Não sei se consegui responder as perguntas de vocês da forma que esperavam, né? Mas gostei bastante de participar, foi bem legal. E eu faço um trabalho no Instagram há quase 1 ano já, não faz muito tempo. E o meu trabalho hoje que eu mostro, meu trabalho é no Instagram mesmo, só no Instagram, não tem Facebook também, mas quase não uso. E é no Instagram mesmo que eu mostro, assim. E a minha rede social é assistente social Vanessa. Eu até deixava o meu link lá com o meu telefone, mas eu não deixo mais. Então, quem quiser falar comigo, ou contratar meu trabalho, ou saber como que funciona o trabalho do assistente técnico, como perito da parte, pode mandar um direct, que daí eu mando meu número, entro em contato e a gente conversa certinho, assim. Eu recebo bastante dúvidas até de outros estados, eu atendo outros estados também, porque a pandemia proporcionou isso pra gente, né? A gente conseguir atender outros estados e dá para fazer acompanhamento no processo, fazer só relatório, contato com escolas, enfim, o meu relatório, quando eu acompanho, faço um acompanhamento técnico no processo, eu faço um relatório bem completo. Então, quem quiser conhecer meu trabalho, é só mandar um direct, que eu mando meu número e a gente conversa direitinho, assim. Mas eu mostro meu trabalho mesmo no Instagram mesmo. Perfeito. Léo, temos 4 minutos. Não, agradecer a Vanessa por ter aceitado. Embora um tema delicado, tema importante, mas adorei o papo. Gostei também que você aceitou aqui, a gente poder aprender um pouco, debater. Foi muito produtivo. Muito bom. Obrigada. Quando quiser de novo, estou à disposição. Eu adoro falar sobre o tema, né? Então. Gostei bastante. Muito obrigada.
Vanessa, eu queria te agradecer a nossa audiência que assistiu até aqui. Vanessa, principalmente por tu ter separado um tempo para conversar com a gente, compartilhar essa tua experiência, que nem o João e o Léo falaram. É um tema bem polêmico e muito importante para a sociedade, que muitos acabam não comentando, não falando muito, não debatendo, algo que é muito importante. E te agradecer muito mesmo por tu separar esse tempo e conversar com a gente. Imagina, eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite, foi muito bom, gostei mesmo. Legal. João, Léo, até a próxima live, então. Valeu, gente. Um abraço. Até. Gente, Tchau. boa noite. Tchau. Fiquem com Boa Deus. noite. Tchau. Tchau.